Bom, pessoal, a nova era do vinho, né? Será que está tendo essa mudança mesmo, Carol? Né? O que você acha disso? Pessoal, é algo que eu estou observando, eu estou há 9 anos, né? Estudando vinho, enfim, estou vendo muita mudança. E realmente, né, pessoal, aconteceu a mudança que aconteceu em tudo na nossa vida durante essa pandemia, né? Só tomar uma aguinha aqui. Então a gente precisa entender, né, que não adianta a gente trabalhar, promover, né, um vinho que a gente promovia antes desse período, porque não é mais esse mesmo vinho. Inclusive é o que eu falei, a gente tem novos consumidores agora, né? Então a gente precisa falar a linguagem, né, desses consumidores. E vou tomar um golinho de vinho também, né, por favor, que eu mereço. Vamos lá, pessoal. Então, a nova era do vinho, né? O vinho antes, pré-pandemia, o que a gente tinha, né? A gente tinha os críticos do vinho, né? Então, que exerciam uma enorme influência. E hoje em dia, né, a gente tem o poder da comunidade, né? Que isso a gente vê até na questão do turismo, né? Quando a gente vai viajar, o que a gente olha? A gente não fica olhando a opinião de críticos, enfim, né? A gente olha lá um TripAdvisor, né? Os comentários, pessoas mais próximas, né? Pessoas que a gente acha, né, que tem semelhanças conosco. Então, por exemplo, inconscientemente a gente faz isso, tá, gente? Não é algo, vou filtrar. Mas, por exemplo, tô indo viajar, né, com um filho pequeno. Eu já vou olhar lá, né, pessoas que têm filho pequeno que estão indo viajar, né? Então, o que elas estão buscando, o que elas acharam desse lugar, e o vinho é a mesma coisa, né? Então, é muito mais fácil, né, eu adquirir um vinho porque um amigo meu me indicou do que o crítico do vinho, tá? Hoje em dia é assim, né? Eu vou adquirir, vou acreditar ali, né? Realmente é questão da confiança, né? Então tem que ser uma pessoa próxima. A gente sabe que o pessoal TV, né, famoso, tá ganhando para promover, então já perde toda a credibilidade, tá? Isso aí a gente tem, tá, hoje em dia, até os próprios influencers, né, do vinho, os influencers do vinho, a mesma coisa, tá, pessoal? O pessoal começa aí, né, não recebendo e promovendo é uma coisa. Depois que a gente sabe que fulaninho de tal tá ganhando para falar do vinho, aí tudo muda, na verdade. Vem cá, Grace. Grace quer tá já incomodado. Bom, guias e pontuações, né? Antigamente, então, o pessoal tomava muito rótulo, muitas medalhas, né? Graças a Deus isso não acontece mais, né, pessoal? Ninguém mais toma medalhas, ninguém mais olha, né, nota, nada disso, né? Nenhum guia. Isso aí é outra questão, né, pessoal, que eu costumo falar, né? É dura essa realidade, mas a gente sabe, né, que vários guias são comprados, né? Figurinha marcada, carta marcada, né, que a gente diz. Então, assim, a gente sabe que não é bem aquilo, né? Então, quem toma vinho premiado, né, e pontuado de tais guias é meio complicado. Claro que essas pessoas que tomam, né, desses guias, elas não acreditam muito se você for falar, né, sobre isso, elas estão cegas ali, estão naquela bolha, né? Mas isso era algo do passado, que a gente vê tudo isso pré-pandemia, esse comportamento do consumidor ali, né, é algo que eu acredito que em poucos anos, né, a gente já vai ter ali uma extinção, né, desse comportamento, né? Vamos lá, pessoal. Experiência global, né? Então, hoje a pessoa não quer tomar só a nota do vinho, né? Se é um vinho de 100, de 99 pontos, ele quer toda a experiência, todo o contexto, né? Então, a história conta muito, né? A experiência em si, com quem que você está tomando, né? Enfim, no lugar, né? Conta muito mais do que se o vinho tem 100 pontos, tem 90 pontos, né? Como era antigamente. Gris, não tem condições desse jeito. Ai, pessoal, Gris terrível. Vamos lá. Só porque é ao vivo, né? Aí ele já sabe. Pior que é incrível. Só sentar aqui e fazer ao vivo que ele se transforma. Vamos lá. Antigamente, então, as pessoas, né,
tinha os vinhos certos, então, e tinha os não vinhos também, né? Que eu costumo dizer aí, o pessoal, vinho de mesa não é vinho, vinho suave não é vinho, né? Então, tais vinhos são vinhos, vinhos encorpados, né? Porque vinho leve não é vinho, vinho rosé não é vinho. Então, tinham vinhos certos, né? O tal do julgamento, né? Que a gente vai estar falando aí uma live só sobre isso, tá? E hoje em dia, então, é gosto pessoal, né, pessoal? É algo até que eu promovo muito, né? Que eu espero que vocês também trabalhem isso muito com o consumidor de vocês. E se vocês forem consumidores também, né, pessoal? É realmente conhecer o seu gosto, entender que tipo de vinho, que estilo de vinho que você gosta e assumir isso, né? Não ter medo de escolher o seu vinho, não ter medo de comprar, né? Enfim, e não tem mais isso de certo ou errado, tá? Então, hoje em dia, né, com a pandemia, inclusive, a gente tem esse processo de autoconhecimento, né? Que não é só a Carol que está passando por isso, todo mundo, né, tá buscando aí, tá se conhecendo também, porque a gente está numa situação de limites, né? E quando a gente fica nessas situações de limites, aí que a gente se conhece, né? Aí que a gente vê, conhece o verdadeiro eu, não é verdade? É quando a gente está em situações de extremo, né? Eu digo isso porque quando eu fiz a peregrinação, a parte que mais me marcou, que eu vejo que eu mais evoluí, foi no deserto. Foi uma parte de muito extremo, foi muito sofrida para mim. E ali é que eu me vi, né? Que eu não me reconheci, na verdade, mas eu conheci um outro lado da Carol que eu não conhecia, né? Então, a pandemia ela está trazendo muito disso também. Então, as pessoas estão se conhecendo mais, buscando isso, e estão também se empoderando, né? Então, elas estão assumindo, resgatando sua essência, né? E realmente assumindo quem são. Então, a gente vê várias pessoas em transição de carreira, várias pessoas tomando decisões, né, fortes aí de coragem, né? Tomando a direção mesmo da sua vida, né? E com o vinho não vai ser diferente, tá? Então, não tem mais espaço para isso, para vou só comprar o vinho que a Carol disser. Não, a pessoa vai querer conhecer o seu gosto, vai querer escolher o seu vinho. Tá? Ela quer ser um participante ativo, ela não quer mais ser passivo, fica só ouvindo. Tá? A gente vê isso até no próprio turismo também. Antes, então, as pessoas tomavam sem pensar nas consequências, né? Então, não tinha o dia de amanhã, enfim, né? Não ficava muito preocupado com isso. Mas, hoje em dia, a gente vê, né, que há uma preocupação muito grande do que a gente está ingerindo, né? Isso seja no geral, né, gente? Seja alimento, seja do que a gente está consumindo, né? As pessoas, elas estão buscando marcas éticas, né? Elas estão buscando, né, a própria questão da música, né, enfim, de tudo que se consome, né? Elas estão mais críticas, né? E estão preocupadas com o que realmente estão consumindo, tá? E o vinho, é claro, né, que também entra nessa, né? Então, antes, algo que a gente podia manipular, né, digamos assim, o consumo, hoje em dia o que vale é a transparência. Quanto mais transparente for, né, mais você vai realmente conquistar a confiança desse consumidor. Pessoal do Insta, sejam bem-vindos, mas eu estou no YouTube, tá? Por isso que eu estou olhando para lá, tem a apresentaçãozinha lá e tudo. Então, podem migrar para lá. Antes, a gente tinha um vinho vaidoso, né? Então, um vinho ali que era pautado, né, pessoal? No nariz em pé, no ego, né? E realmente no eu, né? No eu. Gris. Pautado no eu, né? Então, eu gosto, eu sei, né? Enfim. E hoje não. Hoje é um vinho simples, é um vinho que realmente conquista. É um vinho humilde, tá, gente? Aqui, o humilde não tem nada a ver com se humilhar, não, tá? É um vinho que a gente pensa no outro, né? Que a gente partilha. Então, é bem diferente, tá, pessoal? Inclusive, esse vinho vaidoso, esse vinho que só olha para o próprio umbigo, né? Um vinho umbigocêntrico, né? Ele não conquista, gente. Inclusive, dá o efeito reverso, né? Então, por isso também que a gente tem que cuidar, né? Antes vinham para ocasiões especiais, né? E hoje vinho presente, né? Porque na pandemia a gente ressignificou muitas coisas, né? O pessoal começou a cozinhar, o pessoal começou a valorizar as coisas simples. Então, né? O vinho também. O vinho se torna presente
no dia a dia, no almoço, na comida simples, né? É um vinho que eu falo aí, que é o vinho com coração, que é o vinho realmente presente sempre, né? A gente não precisa... O que acontece aqui, ó? Antes a gente tinha ocasiões especiais, né? Então eu tomo vinho para ocasiões especiais, né? Que é lá, final do ano, uma celebração. E hoje em dia as pessoas repensaram muito, né? O valor da vida, a questão da pandemia, que todos os dias são especiais, né? Então, não tem por que eu ficar guardando meu vinho na adega esperando o momento que vai que ele nem chegue, né? Então, assim, é muito diferente, né, pessoal? É muito diferente mesmo. Então, hoje a gente está tornando os momentos simples especiais, né? Estamos enxergando a beleza das coisas simples. Boa noite a todos que estão no Insta. Convido vocês a virem para o YouTube. Vamos lá. Por que tem tanto enochato, pessoal? Será que tem mesmo? Todos pedem para que eu promova e eu tenho incômodo com isso. Não quero qualquer pessoa ou uma pessoa que eu não vejo na energia. Exatamente, Valesca, mas eu acho que a gente tem que filtrar, sabe? E assim que nasceu o meu projeto, né? Para quem me conhece sabe que realmente esse incômodo é um chamado, sabia? Não é maluquice, não é nada disso. Não são todos, tá? Até vou falar isso agora um pouquinho mais à frente. Não são todos que têm esse incômodo, tá? Na verdade, é uma minoria, né? Que quer fazer algo diferente. Mas quando a gente tem esse incômodo mesmo, a gente precisa observar, né? Porque provavelmente tem algum link com os nossos valores. E aí é um chamado mesmo que a gente tem, né? Que a gente precisa ter coragem mesmo de se posicionar, de trazer a nossa verdade, a nossa autenticidade, porque a gente vai chegar nas pessoas que se identificam. Vocês estão aqui hoje comigo, né? Por quê? Porque vocês se identificaram, né, com essa minha verdade. Vocês veem que é transparente, né? Então, é a mesma coisa, né? A gente precisa realmente se posicionar, né? Ter aquela questão, aquela autoridade sem medo, mas isso vai vir com a espontaneidade, né? Se a gente fica só repetindo o que os outros estão fazendo, falando, né? Vai ser só mais um. Mas, pessoal, Gris, não para com isso, né? Mas eu tive uma época aí que eu fiquei, né, trabalhando em vinícolas e tudo, né? E até depois que eu voltei do mestrado, tá, pessoal? Volta cheio de sonhos e de coisas que agora vai ser diferente, né? E aí, quando eu vi, já estava na mesmice de novo e eu já sentindo aquele vazio, porque eu não estava vivendo a minha verdade. Né? Eu estava sendo mais uma, repetindo os mesmos discursos que todo mundo, né? Fazendo lá os mesmos roteiros, né? Roteiros decorados, gente. Isso para quem é criativo é péssimo, né? Como ser podado. Então, tu tinha que repetir o mesmo roteiro para cada grupo de turistas. Isso aí, meu Deus, né? Eu fiquei deprimida mesmo, tá, pessoal? Entrei em depressão mesmo. Então, e aí comecei a sentir aquele chamado de novo, fazer a diferença. Eu sabia, lá no mestrado eu sabia, já tinha me vindo algo que eu tinha que fazer um movimento, uma diferença. Só não sabia como, né? E, gente, já tô 1 ano aí no digital, né? Então, assim, algo que não é de hoje para amanhã, né? A gente precisa ser perseverante, persistente, né? Que é algo ali que a peregrinação ensina. Né? Mas o caminho vale a pena também. Já o caminho não precisa chegar lá no final para ser recompensador, né? Então o caminho já é muito gratificante. Eduardo, acho que essa era Parker já deu. Fiquei decepcionado com o comentário. Olha, Eduardo, nem comento isso aí porque até inclusive tá, meu comentário dos guias foi baseado nisso aí. Vamos lá. Desde que começou essa pandemia, eu venho pensando em iniciar um novo negócio. Fiz alguns cursos online e nenhum me chamou tanta atenção. Que legal, Érica. Tá no caminho certo, tá? Enochato tem panelinha. E esses enochatos afastam e deixam aquele preconceito de que vinha elitista. Sim, já fui assim, ó, Orlando. Pois é, Orlando. Que bacana que tu já foi e que tu não é mais, hein? Olha que legal, né? Muito bom. O vinho precisava de uma temperatura e um ritual para se degustar, por isso o snobismo de algumas pessoas. Mas aí a gente vai ver que tem mais ali,
mais por trás, não é só pelo ritual em si, tá? Porque a gente vai ver que qualquer um, né? O Orlando já partilhou aí com a gente, mas a gente vai ver que qualquer um, né? Ninguém está imune ali, né? De ser um eno chato. Então, inclusive, né? Para quem gosta muito de vinho, a gente tem que estar sempre vigiando e cuidando, porque é uma linha tênue ali, né? Mas se a gente entender como, né, que isso funciona, a gente consegue sempre ser uma pessoa agradável e trazer mais pessoas para o mundo do vinho, né? Que essa é a nossa missão. Então, vamos lá, retomando aqui a apresentação. Por que será que tem tanto eno chato, pessoal? Porque T tem, né? T tem sim, e olha que, né, é algo assim que eu cheguei a me questionar, tá? Será que vinho é mesmo para mim? Porque quando eu comecei a ir nos eventos, quando tem os eventos mesmo de vinho, aí que a gente vê, né? Aí se reúnem todos eno chatos, aí fica um pavão maior que o outro, né? Então, pessoal, comigo, com a Carol, não foi o glamour, tá? Que me atraiu para o mundo do vinho. Então, o que me atraiu de fato para o mundo do vinho? Inicialmente foram os sentidos, né? Foi a parte olfativa. Porque eu queria ser perfumista, né? Não vou me estender aqui, alguns de vocês já sabem essa história. E eu vim por causa do mundo dos aromas, né? Então, já foi pela parte sensorial. E aí, claro, no decorrer da caminhada, né? Como eu falei, comecei a ir nos eventos, comecei a tomar um monte de vinho, de conhecer, né? Um universo novo. Inclusive, a gente vai ficando mais seletivo, né? Com um gosto mais apurado também, né? Então, a gente vai ficando realmente mais seletivo para tudo, né? Mas isso é bom, né, gente? Só que aí a gente tem que equilibrar, né? E aí, pessoal, não foi por glamour, né? E com o passar do tempo, quando eu vi, eu tava até indo ali meio que já subindo um pouquinho a cabeça, né? Eu vi. Só que eu não me sentia assim, preenchida, né? Era algo momentâneo, mas que eu chegava, poxa, não é isso. E aí, quando fui trabalhar, então, né, que eu me deparava com clientes, né, que tinham essa visão do vinho, essa relação com o vinho muito superficial, aí me tirava do sério, né? Então, por exemplo, né? Só dar um exemplo para vocês, só para ilustrar. Uma degustação, né? Uma vinícola cheia, vinícola super famosa, né? Cheia de gente, então tinha que servir o vinho, né? Vários vinhos na degustação na bancada, tinham tipo camadas de pessoas, né? Para servir. Aí vem a pessoa, toma um vinho, troca minha taça, né? Queria uma taça para cada vinho, sendo que tinha, gente, camadas, assim, parecia um show, sabe? Tinham camadas de pessoas na frente, sim, que eu ia me dar o trabalho de, bom, eu respondo, né? Então, naquele momento, eu não podia responder, eu só fingi que não ouvi, né? Mas, assim, aqui é um tipo de coisa que me tira do sério, porque arrogância, sabe? É querer pisar no outro, né? Que a gente sabe que tem muito disso. Isso daí que me fazia questionar, caramba, será que eu estou no lugar certo, né? Será que só tem esse vinho aí cheio de vaidade, né? Mas aí, pessoal, ao mesmo tempo eu me agarrava, né? Eu cheguei, poxa, mas eu cheguei aqui, né, em Bento, que eu vim, poxa, eu sou apaixonada por culturas, né? Eu sempre busco me integrar muito na cultura onde eu tô. E aqui tem as festas de capela, né, as festas de interior, as pessoas tomando vinho naquela mesa enorme, vinho sem rótulo, né? Aquele vinho simples de mesa, aquela alegria, todo mundo partilhando na mesa, comendo, rindo, falando alto, coisa. Poxa, isso daí é muito bom, né? Existe esse outro lado do vinho. E não é só com vinho de mesa que isso acontece, tá, gente? No exterior também, eu tive a oportunidade de presenciar esse outro lado do vinho, o vinho simples, né? O vinho que muitas vezes estão nas famílias, mas tem eventos também com vinhos simples, com pessoas que estão ali, que realmente tem essa troca, sabe? Essa amizade com as pessoas que estão lá. É outro universo, né? Então é isso que me encanta no mundo do vinho, tá? Não é essa parte que ao meu ver, é uma relação superficial com o vinho, tá? Que serve meio que como uma isca, né? Para muitos ficam aí nessa relação superficial, mas eu acho que o vinho tem muito mais a oferecer do que isso daí. Então, pessoal, quando a gente ouve vinho é chato, né? A culpa é de quem que vinho é chato? A culpa são desses profissionais, né? Que se posicionam dessa forma. Não tem como dizer que é outra coisa. Quem fazia os rituais, quem que esnobava, que tinha, né, dono da verdade, que julgava, apontava dedos, que esse vinho não presta, que aquele não presta. Então, assim, são os profissionais. E eu falo isso sempre, né? Dou aula para profissionais. Então, eu falo, gente,
A gente precisa rever isso. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Não adianta eu reclamar os enochatos, os snobs e continuar fazendo igual, né? E querer só entupir o meu cliente de conteúdo, de formação técnica, que ele não tem nenhuma necessidade de aprender sobre isso. A gente, às vezes, a gente cai nesse erro de achar que tudo que a gente aprende de vinho, né, o consumidor ele tem que aprender também. Só que não, né, gente? Por favor, o vinho, nos países que tem a cultura do vinho, o vinho é um alimento, né? E alimento, a gente não fica tendo regras para comer o alimento, para apreciar o alimento. A gente não fica ali, tem esse ritual aquele, né? A gente pega e aprecia. E se você não sabe como comer aquele alimento da forma correta, você vai comer igual, entende? Não tem muito sentido isso. Aí veio muito com aquela questão de gourmetizar, né? Que a gente começa, né, os restaurantes Estrela Michelin, a gente começa a empratar tudo, né? E a gente também, né, tem o vinho gourmetizado. Até porque quando a gente pensa, né, o que significa gourmetizar, né? Deixa eu até pegar aqui a minha colinha certinha do que significa. Olha só. É botar o vinho num patamar mais alto, né? Mas porque são iguarias, né? A palavra estava me fugindo, são iguarias. E aí, né, pessoal, inclusive o vinho entra nessa definição de gourmetizar, né? Apreciação de bons vinhos e iguarias. Isso é gourmetizar, né? Então, pessoal, bons vinhos, né? Já começa aí. Já estou rotulando, né? E iguarias. Estou colocando vinhos e iguarias no mesmo patamar. Só que, gente, poxa, isso aí a gente distancia do consumidor. Não é todo mundo que aprecia uma iguaria, vamos ser sinceros, tá? Tem momentos ali, tem situações, mas tem gente que não vai apreciar nunca na vida. E aí? Sabe? Tipo, a gente precisa desgourmetizar, né? Quando a gente gourmetiza até a pipoquinha, né? A gente gourmetiza tudo, né? Brigadeiro, gourmet, tudo gourmet. Então, imagine o vinho, né? Já era gourmet de natureza. Então, a gente precisa mudar isso, tá? Porque isso daí é algo que eu caí nessa armadilha, né? Não sou vítima não, tá, gente? Não é nada de armadilha, não. Isso aí foi culpa minha mesmo. Eu comecei a entrar numa de gourmetizar tudo, só fazer harmonizado, né? A gente quer se sentir chefe. Vou só tirar aqui, que o Gris está aproveitando para destruir a cama dele, pessoal. É isso que ele faz. Vou chamar a atenção, né? E aí... Só voltar aqui. Que isso? E aí, pessoal, eu comecei a gourmetizar tudo, né, na pandemia. Então, fazer jantares harmonizados, direto, né? E aí eu queria só fazer isso, né? Queria só fazer refeições especiais, né? E as refeições do dia a dia ali, né, do almoço, que eu tava sozinha, não tinha mais graça, né? E, inclusive, não pedi um vinho, né? Porque era super sem graça, já não tinha vontade, então nem combinava o vinho. Então, assim, eu também fiz isso, tá? Eu aqui não quero me isentar da culpa, não. É algo que a gente vai fazendo, né? Então, a gente precisa observar realmente. E, né, a questão do enochato, por que existe? Porque é um vinho com ego. O ego, ele né, o narciso, é um vinho narciso, né, narcisista, que supera o prazer de partilhar, né, de dividir uma garrafa. Então, esse ego está acima do prazer, né? Então, pessoal, qual é o segredo aí, né? Por que existe enochato? E por que existem também pessoas que não são chatas, né, do vinho? Questão de comportamento, tá? Mas a gente vai ver que comportamento... Tá, Carol, isso eu já sabia, o comportamento, né? O cara é chato e o outro não é. Mas a gente vai entender como que funciona esse comportamento, tá? Vamos lá. Pessoal do Insta, boa noite. Comportamento, né, pessoal? O que é um comportamento? Ele ilustra, né? Ele representa o que é o viver, né? Só que ele é um processo, né, pessoal? Não é uma ação, que às vezes a gente acha, tá, o comportamento, a ação ali, né, específica, então, que eu usei palavras difíceis, por exemplo, né? Quando fui falar do vinho. Tá? Só que é algo, gente, mais além, né? É um processinho até eu escolher usar aquelas palavras e falar de fato, né? Então, é por isso que a gente precisa entender o que tem por trás desse comportamento, né?
Então, é um processo, é mutável, tá? Graças a Deus, dá para mudar, né? É fluido e evanescente. Ele também, né? Evanescente se explode, digamos assim, né? Então, isso aqui, gente, essa fonte, né? Segundo Skinner, né? Que ele é um psicólogo, né? Comportamental, tá? E que ele, então, é o pai ali da ciência e comportamento humano, tá? Eu estava estudando isso na formação em Mindfulness Funcional, né? E aí, a professora ela até fez uma relação com a água, né? Mas eu pensei, realmente tem a ver com o vinho, né? Se a gente parar para analisar também, que é líquido, né? Então é fluido em contínua transformação, se a gente parar para pensar, né? O vinho, ele está em contínua transformação e ele é fluido, né? Então, se a gente pensar no comportamento dessa forma, nos ajuda a entender. E para entender o comportamento, é preciso olhar para dentro, tá, pessoal? Sei que é um exercício que a gente não costuma fazer, né? Mas é preciso olhar para dentro e aí a gente sai da zona de conforto, né? Aí começa a incomodar, a gente começa a ver a raiz do comportamento e a gente, não queria ver sobre isso, não queria entender, né? Melhor deixar, fingir que não estou vendo nada, né? Então é assim que funciona. Então, por que eu digo, né, que a gente não está imune de sereno chato? Né? Pode ser que a gente não seja hoje, mas pode ser que a gente se torne amanhã, né? Ou enfim, já tenha sido, porque o comportamento, né, ele é uma consequência do contexto, né? Então tem várias variáveis, né, pessoal, várias variáveis que vão influenciar nesse comportamento, tá? E aí, dependendo do contexto, eu vou ter um comportamento específico. Carol, imagina, né? Eu não sou assim, Maria Vá com as outras, eu não mudo desse jeito, né? Eu tenho muita noção, eu sou super firme, né? Eu não sou influenciável. Só que a gente é assim, gente. Olha, eu digo que a gente pode achar lá, né, na nossa adolescência, enfim, que a gente, né, é rebelde, que não é influenciado por nada. E a gente, quando começa a olhar, a gente vê que a gente é muito influenciado, né? Tanto pelo meio, né, que nos cerca, pelas pessoas, né, pelo contexto geral, pelas situações ali, são inúmeras variáveis que a gente realmente vai estar agindo conforme, né? Dançando conforme a música. Então, pessoal, é uma interação de indivíduo e ambiente. Tá? Não tem como separar isso, né? Contexto, então, físico, mecânico, né, social, né, então, às vezes eu tô aqui no quarto, eu tô sim, o som não tá muito legal, tô aumentando minha voz para sair, né, mais nítida aí para vocês me ouvirem melhor, é uma questão do contexto físico, eu mudei meu comportamento aqui, né, o social, né, então tô com uma pessoa, vou falar de um jeito, tá, quando eu vou escrever para um, né, e-mail de trabalho, quando eu vou falar com um amigo, ele não faz, a gente não age diferente, então, né, pensamentos e sensações também, porque são coisas que muitas vezes a gente não para observar, né? Mas isso tudo está acontecendo, né? Então, observar tudo isso, né? Que os estímulos, né? Eles vão impactar aí no nosso comportamento, tá? Seja visível ou invisível, né? Público ou privado, tá? Pode ser que eu esteja aqui dando a aula agora, né? E aí esteja aqui um pensamento, ai meu Deus, né? Ai, será que o que eles estão achando da minha aula, não sei o que, né? Começa a entrar nessas paranoias aí, e eu começo a gaguejar, começo a ficar insegura, não vou mais dar essa aula, né? Começo a mudar o meu comportamento devido a isso. Claro que isso, né, pessoal, hoje já não acontece mais por esse contexto, né? Que isso já foi trabalhado e muito já deu não pensar esse tipo de coisa. Mas tem outros pensamentos, com certeza, que habitam aqui, né, e que influenciam aí no meu comportamento, tá? Então, vamos lá. Trouxe um experimento, né, pessoal? Esse experimento aqui é muito bom, né? Pela de 51, mas acho que está muito atual, né? Quando a gente vê a nossa realidade hoje, né? Sem querer entrar aqui, né? Assuntos polêmicos, mas pingo no i para quem sabe ler a letra, né? Assim que a gente fala. Então, vamos lá. Experimento de conformidade. Ele aconteceu em 51, né? Como um novo exame de vista, né? Então, os convidados, né? Eles iam na mesinha, né, assistir o exame em si mesmo, na prática.
tipo um exame oftalmológico, sim, exame de vista mesmo, né? Agora fugiu a palavra, isso é oftalmológico. E a gente tinha, né, tinham lá as pessoas, tinham uma linha referência, né, então tá aqui em cima nesse quadrinho, né, a linha X, e eu tinha depois mais 3 opções que eu tinha que dizer qual desses 3 que eram mais próximos ali, né, iguais ao meu padrão ali X, tá? Só que o que acontece? Não era só uma pergunta assim, era um painel, né, com 5 pessoas, e aí tinha a pessoa que queria ser testada mesmo, né, que ela não sabia qual era esse experimento, ela achou que ela estava indo para fazer o exame de vista, e aí tinham outras 4, né, que estavam infiltradas, né, que não eram atores, digamos, né, e aí eles respondiam errado, né, só que assim, foram uma sequência, né, de várias vezes, né, não só uma vez, várias vezes, então, algumas vezes eles respondiam igual, né, e depois eles respondiam diferente, justamente para testar se a pessoa iria manter, né, a opinião dela ou se iria com outro. E vários ali, gente, eles respondiam, chegavam a mudar o tom de voz, assim, tipo, aqui nesse caso, né, qual que é igual ao X? É o A, né? Aí chega C, aí quando chega na pessoa que está sendo testada, C, tipo A, né? E aí ele começava a se questionar, né, depois do resultado da pesquisa, né, foram atrás dos motivos por que a pessoa não disse, né, o que ela realmente achava, estava certo. E aí muitos, né, responderam que eles devem saber algo que eu não sei. Você começa, mesmo você vendo, né, que é igual, né, no caso ali o que você queria defender, você viu que os outros estão falando outra resposta, e você já começa a pensar, não, eles devem saber algo que eu não sei, né, algo que eu não estou vendo aqui, e você já começa a realmente se sabotar, né, pessoal, que é isso que acontece. Então, 37%, tá, das pessoas, elas abriram mão da opinião delas em prol ali para seguir, né, efeito manada, né, pessoal, para seguir com os outros, tá, para se sentir pertencente, né, pessoal, porque assim, é uma coisa inconsciente, tá? Ai, Carol, imagina, eu não sou assim. Mas, gente, é inconsciente, né? Muitas vezes, sabe que um exemplo que eu dou, né? E, claro, esse exemplo aí é algo que eu vejo muito, né? Às vezes as piadas, né? Uma piada que às vezes tu não concorda, né? Não acha legal aquela piada e muitas vezes ele não fala nada. Por que ele não fala nada? Porque é uma piada, sei que às vezes tá te doendo ali, você não fala nada. A gente tem que se impor sim. Né? A gente tem sim que trazer o nosso lado, né? Carol aqui da Rainha das Discórdias. Mas eu realmente acho que a gente tem que, se é algo que fere nossos valores, a gente precisa sim se impor. Porque as pessoas não estão se importando ali, né, em estar fazendo a piada se está te ferindo ou não. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho egoísta nesse ponto, né, aprender a dizer não. Isso aqui é uma forma de dizer não é verdade? E quando tinha o experimento, olha só, quando tinha no experimento uma pessoa que dava suporte, então vamos lá, aqui no grupo de 4 pessoas, aí vinha ali, 3 diziam C e 1 dizia A. Aí o cara já tem o suporte, aí ele ia lá e confirmava, né, na dele. Aí caiu para 5% só os que foram influenciados, né? E aí depois, quando perguntaram, tá, mas aí por que você você foi influenciado pelo outro? Não, imagina, né? A gente nunca assume esse tipo de coisa, né? E se todo mundo recomendar o mesmo vinho, e só alguns vinhos que são bons, que foi muito tempo assim, e aí, como que fica? Efeito manada também, né? Até hoje a gente tem isso aí, o perfil consumidor, por exemplo, da China, né, ainda estão comprando essa ideia, né? Então, nosso papel é realmente levar vinhos diferentes, estilos diferentes e guiar, né, o consumidor aí na sua jornada desse conhecimento, desse autoconhecimento, do seu gosto pessoal, né? Bom, seguindo, pessoal. A diferença, então, está no comportamento, né, e no contexto também, né? Por quê, pessoal? Porque a gente vai se comportar de maneira diferente, né? Mas dependendo do contexto também a gente se comporta de maneira diferente. Então vamos ver isso na prática, né? A gente tem um contexto, né, que antecede, né, as ações e depois a gente tem as consequências, né? E aí pensando no mundo do vinho, eu vou pegar 2 situações que a gente tem o mesmo contexto e comportamentos diferentes, tá? Para a gente imaginar essa questão da consequência, né? Para a gente entender aí como funciona.
Então, por exemplo, tem o ambiente lá que tem pessoas leigas, pessoas curiosas do vinho, né? E estão tendo nosso primeiro contato com o vinho, tá? E aí eu posso ter dois comportamentos, né? Um comportamento, eu começo a usar palavras difíceis, eu começo a ser arrogante, né? Ah, imagina, né, Carol? Ninguém é assim, né? Começo a mostrar que eu sei, começo a dar um monte de nomes de aromas que eu sei que a pessoa nem vai sentir, né? Ainda, inclusive, eu uso um vocabulário bem, realmente, né, difícil. E aí, qual vai ser a consequência, né? Consequência, né, vai ser o consumidor vai fugir de mim, vai ter pavor, vai se sentir mal, vai achar que não sabe nada, né? Mas por que eu estou agindo dessa forma? Qual é a consequência que eu estou buscando? É aí que a gente vê como que a gente muda conforme, né, o nosso objetivo. Tá? Porque ninguém é vítima, tá? A gente faz as coisas sempre já pensando na consequência. Eu quero mostrar que eu sei. Eu quero ser ali o pavão do grupo, né? Eu quero alimentar meu ego, né? Fazer um carinhozinho. Essa é a verdade, tá, gente? Então, por trás desse comportamento é isso que tá, né? Uma pessoa vaidosa, narcisista ali, que quer mostrar que sabe. E aí, tá, a consequência também vai impactar nos outros, né? Como já falei. Como eu posso ter outro comportamento, então? Nesse mesmo contexto, né? Se eu usar palavras fáceis, se eu usar metáforas, né? Palavras que a pessoa está habituada, metáforas, me posicionar com humildade, né? Incluir, né, assim, com humildade, gente, você não precisa, tá, gente, então você não precisa saber nada, não ter o conhecimento, não é isso. Só que é o passar o conhecimento com humildade, tá? Então, assim, mesmo que a gente tenha muito conhecimento, a gente precisa continuar passando de forma humilde. E sabe como que a gente tem que pensar que a gente tem que passar esse conhecimento? Como se a gente estivesse ensinando uma criança ou um idoso. Se você consegue, né, passar esse conhecimento todo seu aí de vinho para uma criança de 5 anos ou para um idoso, tá no caminho certo. Agora, se eles não vão entender, né, você está sendo arrogante. Sinto dizer. E aí, qual vai ser a consequência quando você tem uma linguagem assim mais fácil? Pessoal que está no Insta, boa noite, mas estamos no YouTube, tá? Você inclui, você convida novas pessoas para o mundo do vinho. Quando a gente tem esse comportamento, as pessoas elas se sentem, nossa, eu também posso. Olha só, sabe, assim, se você tá com uma pessoa e você viu que a pessoa não sentiu aroma de nada, sabe, ela diz, mas eu só sinto algo. Você vai ficar insistindo, mas tem aromas disso, daquilo, outro, né? Tipo, gente, não tem cabimento, né? Então, é questão até de educação, eu acho, sabe? Nesse ponto aqui eu já acho que vai até para a linha da educação, né? Quer saber se portar mesmo, né? Mas se a gente quer incluir, realmente convidar mais pessoas para o mundo do vinho, é só a gente, né, pensar aí nesse tipo, nessa didática, né? Então, seria passar o conteúdo com empatia para se aproximar do interessado. Exatamente, Everton, exatamente. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Porque quando aquela pessoa, eu vejo que é o conhecimento dela, eu até vou para o universo dela, sabe? A gente ir para o universo dela. Se eu sei que ela é do universo, sei lá, da gastronomia, eu até uso metáforas nesse sentido. É a gente ter essa empatia e se colocar no lugar da pessoa, né? E se eu mudar o contexto, pessoal? Vamos voltar aqui para o chat. Opa. O pessoal chegou. Se eu mudar o contexto, deixa eu só retomar aqui o chat com vocês. Se eu mudar o contexto, o que acontece? Também muda o comportamento? Aí olha só, eu posso ter o comportamento, né? Por exemplo, eu estou num contexto que eu estou numa degustação técnica, que eu estou só com enólogos, com profissionais do vinho, e ali o meu comportamento, né? Ele vai ser diferente, mas eu estou em outro contexto. Certo, eu não estou querendo ser pavão, né? Porque eu acho que mesmo na degustação técnica, tá, gente? A gente tem que ter humildade, né? Humildade, para mim, me norteia, né? Realmente é algo assim que eu sei que não são todos, né? Mas é um dos meus valores, né? Da Carol. Então, eu trago muito esse vinho humilde, né? Mas realmente é para poucos, né? Mas como eu gosto de desafio, é isso aí, né?
Então, assim, se a gente muda o contexto, a gente muda o comportamento também, né? Então, por exemplo, se eu estou numa degustação técnica, eu tenho que botar o meu conhecimento para fora ali, né, de uma forma às vezes mais técnica, usar palavras ali, às vezes eu estou com uma ficha de avaliação que eu tenho que enquadrar naqueles padrões, naquelas palavras, né? Então, sim, o meu comportamento vai ser diferente. Se vocês me veem numa aula, né, na minha aula do mestrado, por exemplo, na análise sensorial, e falando numa live com, né, consumidor final, é diferente a minha postura. É. Ai, meu Deus, Carol, você é duas caras. Não, gente, a gente muda assim, né? Conforme o contexto também. E tem que ser assim. Só que tem que ser uma coisa, né, que a gente está pensando nas consequências. Por que eu estou mudando meu comportamento ali? Né? Porque eu realmente eu tenho que mostrar o meu conhecimento, né? Eu estou num ambiente ali que eu vou ser avaliada, né? Então, realmente, eu preciso entregar isso. Comportamento flexível. Exatamente, Eduardo. Esse é o segredo, tá? É ser flexível. Eu não estou falando aqui nem para ser o, né? Ah, então eu sou, sei lá, né? O vinho simples também, sempre. Tudo depende do contexto, né? Da situação. Por isso que eu digo que não tem certo ou errado, né? Porque tudo depende do contexto. Tudo são muitas variáveis, né? Para a gente pegar e dizer que é uma coisa só. A Lidiane, eu fico chateada quando me perguntam se eu sou sommelier para vender e indicar vinhos. Lid, olha só, o que eu te digo, isso aí são poucas pessoas, tá? Que ainda estão nessa. Mas eu realmente, eu acredito, né? Se vocês verem, eu nem boto na minha bio questão do diploma, nada disso, tá? Eu não coloco isso, porque eu acho que realmente está cada vez menos importante, tá? O pessoal está dando menos. Mas claro que a gente ainda vai se deparar com aquele consumidor mente quadrada, que vai dizer, por que você está, né, falando de vinho se você não é sommelier, se você não é enólogo, enfim. E aí, pessoal, não quer dizer que você tenha o diploma, que você tenha autoridade, né? Até por isso que eu vou dar de brinde aí a nova voz do vinho, porque a autoridade se constrói justamente quando a gente se posiciona, quando a gente traz a nossa verdade. Porque aí, pessoal, quando vocês compartilham, né, o saber de vocês, a pessoa, você ganha ali, não, você ganha autoridade, você não precisa ter diploma. Tem tanta gente, fazendo sucesso na internet, não tem diploma. Gente, a gente sabe disso, e não só na internet, né? Mundo real. Então, assim, diploma, eu era rainha dos certificados, tá? Eu digo aqui que eu colecionava certificado, fazer vários cursinhos pelo certificado. Já quebrei essa crença aí na minha cabeça. Porque hoje em dia também precisa se adaptar, né, pessoal? Hoje em dia não conta mais. E não mesmo, digo por mim, tá? Diploma não conta nada. O que vai contar é o teu posicionamento. Eu, enquanto tinha diploma lá, tava ganhando R$1.000 lá trabalhando no varejo de vinícola, tá? Mestrado e em Bordeaux, tá bom? Só para vocês terem ideia. Então, assim, o certificado não conta nada. Agora, quando você começa a se posicionar, trazer sua verdade, a pessoa realmente vê que você sabe. Porque essa coisa de só o certificado não adianta. Né? Se você não coloca na prática o seu conhecimento, de nada adianta, né? Vai ser só mais um ali fazendo, né, um trabalho de atendente, você não vai colocar em prática o seu conhecimento. E você não vai ser reconhecido porque você tem o diploma. Tá? Então, pessoal, vocês sabem aí que eu falo, mas Lid, fica tranquila, porque isso daí vai acontecer. O mercado ainda tem bastante pessoas conservadoras aí, né? Enfim, e que tem vários aí, inclusive quando a gente se expõe na internet, está exposto aos haters, né? Então, é claro que tem várias pessoas que gostariam de ter a coragem de estar fazendo o que tu faz, né? E ficam olhando, eu preciso ter um diploma, e não tá fazendo, e tá, né? Dor de cotovelo, né? Essa é a verdade. Nos chats, exatamente. E aí a gente tem que ter muito em mente, né? Não é para esse público aí que a gente está falando, né? Então,